quinta-feira na casa do Senhor, na noiva do Cordeiro, para nós estarmos meditando na palavra, para nós estarmos buscando a presença do nosso Deus, glorificado, exaltado o nosso Senhor. Você é nosso convidado, se nós estejamos todos juntos, você que vai nos acompanhar nessa live, você que não sei de que país que você está acompanhando, mas que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração para nós dar início ao culto em nome de Jesus. Pai amado, querido Espírito Santo, aqui nós nos entregamos a Ti, Senhor. Abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nossa mente, todo o nosso ser, Senhor. Nos entregamos na Tua casa de oração, na noiva do Cordeiro, para nós estarmos aqui, Senhor, e meditar na palavra do Senhor, que é tudo o que nós queremos e desejamos, para que vidas venham ser tocadas e alcançadas pelo poder do Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos essa noite e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pega a sua Bíblia, seu iPad, seu celular, abre lá no aplicativo. Lá em Salmos, nós vamos meditar em Salmos 16, junto com a pastora Glória, em nome de Jesus Cristo. Ela vai estar lendo ali para nós, vamos nos acompanhar em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, vamos então abrir Salmos 16, que diz assim: O Santo de Deus, hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, glorificado, exaltado o nome do Senhor. O Senhor possa abençoar a minha esposa, a Glória, em nome de Jesus. Que nós possamos agora, em nome de Jesus, estar meditando nesse primeiro versículo, nesse capítulo 16 de Salmos. Guarda-me, ó Senhor, porque em Ti me refúgio. Aleluia. Peça ao Senhor para que Ele venha te guardar, porque nós temos que refugiar no Senhor, inclusive até nos tempos de hoje, que nós estamos vivendo, em toda essa tribulação, em todas essas guerras. Então que o Senhor possa guardar a sua vida, possa guardar a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Depois da introdução de Salmos 16, do versículo 1 ao versículo 11, vamos para a palavra do Senhor dessa noite, em nome de Jesus. Quero que você abra lá em Mateus capítulo 28, versículo 1 ao versículo 20. Em nome de Jesus, nós temos aqui hoje o nosso tema, que é o Espírito Santo ressuscita. Glória a Deus. O Espírito Santo ressuscita a todos nós do pecado, do mal, da maldição, da fraqueza. E o Senhor está aí, o Consolador está conosco, para que Ele venha nos ressuscitar, nos transformar e nos mudar. Ele ressuscitou a Jesus Cristo do túmulo, aleluia, e Ele com o corpo glorificado subiu ao Pai, depois de 40 dias, e então Ele também nos promete que estaremos lá com Ele, da mesma forma, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mateus 28, do versículo 1 ao versículo 20, nós vamos ler a palavra do Senhor em nome de Jesus. A ressurreição de Jesus
seu aparecimento às mulheres. Glória a Deus. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vide e vê onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciados aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais. Ide e avisai aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Glória a Deus. Até que o versículo 10, vamos meditar nessa passagem, nessa ressurreição de Jesus, nessa aparecimento às mulheres, aleluia, porque nenhum deles esperavam que isso poderia acontecer ou iria acontecer. Mesmo Jesus explicando para eles durante 3 anos e meio, ensinando e mostrando, e levando eles a crer, e levando eles a ter o encontro com Deus, fazendo com que eles pudessem afirmar suas fé e entender que haveria uma ressurreição, que ele iria ao Pai, mas de uma forma diferenciada, de uma forma que eles foi falado, foi explicado, mas eles não entenderam e também não queriam aceitar essa situação, porque a situação que eles queriam aceitar é que Jesus ficasse com eles para sempre, aleluia, vendo os seus sinais, vendo a maneira que o Senhor ensinava a eles, mas na verdade, Jesus tinha que voltar para a sua glória, aleluia. E ao Senhor Jesus Cristo sendo ali naquele lugar aonde ele foi colocado como morto, que foi crucificado na cruz, houve a ressurreição. Mas ele aparece primeiro a quem? As mulheres que andavam com o Senhor Jesus, as mulheres que mantinham o ministério de Jesus, as mulheres que se começaram a seguir Jesus, a andar com Jesus, a aprender com Jesus, a amar Jesus. Essas mulheres que porventura foram lá visitar o túmulo de Jesus, foram lá levar os seus perfumes daquela época para passar ao corpo de Jesus, encontra o túmulo aberto, uma pedra de 3 toneladas retirada, aleluia, e um anjo sentado sobre a pedra, e os guardas adormecidos do lado. Elas pensaram: o que houve, que aconteceu? Mas nem passou pela sua mente, nem passou pelo o seu entendimento aquilo que Jesus havia dito já quando estava ensinando a todos eles, quando estava em vida, a ser crucificado. Mas mesmo assim, elas não estavam entendendo absolutamente nada.
E o aparecimento de Jesus às mulheres foi naquele dia, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Aleluia! Nesse dia, Maria Madalena, e assim como a outra Maria também, que foram ao sepulcro, não esperavam encontrar tamanha maravilha, tamanha revelação nas vidas dela, que iria acontecer a olho nu, na presença delas. E assim aquele que crê, aquele que sabe que Jesus pode visitá-lo, sabe que Jesus está aí para nós ter Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, aceitar Ele ainda hoje, em espírito e verdade, adorá-lo. Ele está disposto a te visitar, Ele está disposto a entrar na sua vida, Ele está disposto a ser o Senhor da sua vida, mas todos nós ainda estamos em dúvidas, assim como Maria Madalena ficou em dúvida, e a Maria também, ao ver o sepulcro aberto. Qual que é o pensamento da mulher em primeiro lugar? Aonde colocaram o corpo do meu Senhor? Porque na verdade elas queriam passar o perfume nele, visitá-lo, tocar nele, chorar, com aquela emoção, aquela pena, aquilo que o ser humano tem quando vai num velório, de chorar, de ficar em silêncio, de saber que um dia vai acontecer isso com todos nós, mas não esperavam a ressurreição, não esperavam o aparecimento de Jesus, para mostrar para elas e mostrar para nós que nós vamos ressuscitar também com um corpo igual a Ele, porque Ele avisou antes: vou ao meu Pai, é bom que eu vá para o meu Pai, senão não vou conseguir mandar para vocês, não virá para vocês o Consolador, o Espírito da verdade. E é bom que eu vá para o meu Pai, para que vocês também, para me preparar moradas para vocês, para quando vocês for para mim, quando eu vim buscar a vocês e vocês forem para mim, vocês ficarem comigo onde eu estou. O que ele quis dizer? Que nós vamos ressuscitar com um corpo igual do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Maria Madalena, ainda a olho nu, não estava entendendo nada. Mas quando o Espírito Santo tocou nelas, quando o Espírito Santo avivou a elas, quando o Espírito Santo apresentou Jesus ressuscitado, que ressuscitou, ressurgiu, fortaleceu as duas. Como assim, pastor? Versículo 2: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu a pedra e assentou sobre ela. Seu aspecto era como de um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, os pavoridos ficaram como estivessem mortos. Aleluia. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, primeiro o anjo dirigindo às mulheres, disse: não tem mais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Então já teve um mensageiro para preparar elas. Naquele dia era o anjo. Para nós, nos dias de hoje, o nosso mensageiro é o Espírito Santo. Hoje quem nos avisa e quem nos prepara e quem está aí para que venha nos direcionar a nossa vida, para nós entrarmos no reino do Senhor,
é o Espírito Santo. E aqui também não faltou a presença dele, porque o anjo trouxe a notícia, mas quem ressuscitou a Jesus Cristo foi o Espírito Santo. Aleluia. Vamos continuar falando para elas não tem mais. Ou seja, não fiquem apavoradas e também não fiquem tristes e também não pense que vocês não vão mais vê-lo, porque na verdade elas queriam ver ele deitado naquela pedra lá, morto como estava, mas só que elas não viram ele mais ali. Mas quando o anjo fala para não tem mais, não tem mais, e diz a mesma coisa para nós nos dias de hoje, não tem mais, só crê. Carregue sobre a sua vida o amor, carregue sobre a sua vida a fé, carregue sobre a sua vida a esperança, a perseverança e a obediência de Deus. Versículo 6, ele não está aqui, ele já foi direto, ele não está aqui, ele o que? Ressuscitou, como tinha dito para vocês. Ele ressuscitou, como tinha dito para vocês. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, e hoje muitos crentes, muitas pessoas, muitos seres humanos ainda não estão crendo, e ainda não crê nessa ressurreição. Aleluia. Eu creio que ele ressuscitou. Vinde ver onde ele jazia. Ele pegou elas, o anjo pegou elas e levou até lá, na pedra que ele estava deitado, onde ficou o lençol dobrado. Judeu, quando dobrava o lençol no lugar que ele sentava, no lugar que ele passava, é porque ele falava que ali eu vou voltar. Levou elas até lá e mostrou para elas e disse para elas, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Aleluia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Aleluia. O anjo dizendo para ela, para já ir avisar os outros que ele ressuscitou e que ele ia aparecer na Galileia para eles. Aleluia. Só o anjo falando. Mas elas, eu acredito que estavam em dúvida ainda. Mas cadê o corpo? Cadê ele? Versículo 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, claro, com certeza, e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. Foi anunciar aos discípulos, mas estava com medo e ao mesmo tempo com alegria. O que você acha quando você tiver um encontro desse com Jesus? O que você acha que o Espírito Santo tocar em você e te revelar as coisas que ele quer revelar na sua vida? O propósito, o plano de Deus? Se você não vai ficar no momento com medo e ao mesmo tempo com alegria, que é assim que o fogo e o batismo do Espírito Santo fazem em nossas vidas. Ao mesmo tempo você fica receoso, ao mesmo tempo você fica alegre, fica feliz. Aleluia. A primeira vez você não vai acreditar, você vai querer sentir a segunda vez, porque quando ele der uma vez ele não tira mais. Você vai sentir sempre, você vai passar sempre, você vai andar com ele, ele vai te orientar, ele vai te convencer, ele vai te abençoar, ele vai te ungir, ele vai te dar unção, poder, coragem para você caminhar. E por um aproveito que
que o Senhor quer a obra dele, Ele vai começar a usar você. Aleluia. E aqui não foi diferente, porque elas se retiraram. Aleluia. Elas se retiraram, versículo 8, apressadamente do sepulcro, tomadas em medo de grande alegria, correram para anunciar aos seus discípulos. Agora pensa você vai anunciar algo que eles também ouviram sempre, como Jesus estava dito antes, mas eles não queriam que acontecesse o que aconteceu na cruz. Eles estavam com medo, presos, fechados, trancados. Como que eles poderiam acreditar em algo dessa maneira? Algo sobrenatural, algo que nunca aconteceu em lugar nenhum naquela época. Versículo 9: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse. Aí sim, primeiro foi o anjo, aleluia, para anunciar. Primeiro veio o anjo para anunciar. Agora, hoje em dia, não é mais o primeiro que vem o anjo para a sua vida, é o Espírito Santo mesmo. É o Espírito Santo mesmo que vem para te anunciar. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. Como você se sentiria se Jesus aparecesse para você e falasse para você assim: salve, ou a paz do Senhor? Como você se sentiria? Pensa aí. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e os adoraram. Mas por que elas fizeram isso? Porque ele apareceu em corpo, em carne, um corpo glorificado, a mesma imagem que estava antes quando andava com eles, com elas, ele apareceu. E elas o adoraram. Aí que elas entenderam. É aí que nós vamos entender a hora que nós vemos. É aí a hora que nós vamos entender por que existe o Espírito Santo aqui na terra, o nosso Consolador. É quando nós tivermos um encontro com Ele verdadeiro. Aí que nós vamos entender o que é o reino, o que é Deus, o que é a Bíblia, o que é a palavra. Quer dizer, nós vamos dar mais importância, nós vamos estar mais próximo deles, porque quem vai falar com você diretamente é o Espírito Santo. Pensa, é Deus que vai falar com você, como aqui Jesus apareceu a elas. Então é direto. Não precisa estar ouvindo de homens, ouvindo alguém pregar, ouvindo alguém te instruir, ouvindo, não, é direto. É Ele falando com você, é Ele te instruindo, é Ele te direcionando, é Ele te revelando, é Ele te enchendo. Eita Deus! Até então o anjo tinha falado, até então o anjo falou para elas avisar os irmãos. Elas foram, obedeceram em tudo, porque elas não viram o corpo, não viram mais nada ali. Mas os anjos mandaram, então elas pegaram e foram, avisaram, mas mesmo assim tremendo de medo, e ao mesmo tempo alegres. Agora vamos contar para eles, para ver o que eles acham. Vamos ver o que eles acharam. Falou para elas: salve, e elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e adoraram. Então Jesus lhe disse: não tem mais. Por que Jesus falava não tem mais? Por que o anjo falou para não ter mais? Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos fracos, não conseguimos alcançar certas coisas de Deus. Tanto é que fala que não posso
entregar tudo para vocês, é que nem você está ainda no leite, está aprendendo leite, não pode entregar mocotó para você, porque se você vai passar mal. Então foi o que elas podiam passar, podia passar mal. Então ele já falou assim, não tem mais. Vocês vão ver coisas aqui que vocês nunca viram na sua vida. Vocês vão ver Jesus aqui de pé na tua frente. Então não tem mais. A minha pergunta é, se acontecer isso com você, crente, o que você vai fazer? Você vai crer ou vai sair correndo? Você vai crer ou vai sair falando para todo mundo? Sinta o momento, se você ainda não foi buscar o batismo com fogo e o Espírito Santo, sinta isso para você ver se não é algo que você nunca sentiu na tua vida e nunca vai sentir. Para ver se você não vai viver isso aqui. Então Jesus falava, não tem mais. Ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Certo? Aí sim. Aí elas voltaram lá e falaram assim, nós vimos ele, e para vocês ir para Galiléia, que ele vai lá subir, para vocês irem todos para Galiléia, e lá vocês vão ver ele. E aí, eu sou o primeiro a correr, eu sou o primeiro a ir lá. Eu sou o primeiro a ir lá. Aleluia. Eu sou o primeiro a ir lá na Galiléia. Aí sim, então Jesus lhe disse, não tem mais, ide avisar meus irmãos para ir, dirijam-se a Galiléia e lá me verão. É a mesma coisa que uma igreja está fazendo algo diferente, por exemplo, levantando o paralítico, abrindo os olhos do cego, está vendo lá uma comunhão com o Espírito Santo, um avivamento do Espírito Santo. Você não vê que vai todo mundo para lá? Porque é algo sobrenatural, é algo de Deus, o acontecimento é algo de Deus. E aqui então, vamos ver se eles foram, se eles não foram. Eles foram, sem dúvida nenhuma. Mas só que houve os invejosos, como há os invejosos. Se houver alguma coisa na tua igreja que vai acontecer dessa forma, você pode acreditar que vai ter. Vai ter reporte, vai ter Facebook, vai ter as redes sociais, falando que você está inventando, que você... Apesar que tem muitos falsos profetas mesmo. Mas, e se for verdade? Próximo versículo 11. Os judeus subornam os guardas. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Aleluia. Aqueles mesmos guardas que estavam lá no túmulo foram lá para os sacerdotes e contaram a ele tudo o que sucedera. Por quê? Pregaram ele na cruz. Aleluia. Ele morreu na cruz. Quem foi que pregou eles na cruz? Foi o saduceu, o Caifás, o fariseu. Tudo por inveja. Tudo por inveja. Então, fazendo isso, aqui os guardas foram subornados. Porque os guardas contaram para eles o que sucedera ali, o que aconteceu naquele túmulo de Jesus. Versículo 12. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados. Subornaram os soldados, porque os soldados viram. Imagina se eles estavam loucos para contar, loucos para falar na cidade. Então deram dinheiro, subornaram os soldados, deram dinheiro para que eles ficassem calados.
E não está diferente nos dias de hoje. O dinheiro está subornando muitas pessoas. Estão largando até da presença de Deus na igreja. Deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, recomendando que eles dissessem o seguinte: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Olha aí, a mentira. Vieram seus discípulos. A inveja leva a mentira, a inveja leva a morte espiritual. E a mentira é a mesma coisa. Quem for mentiroso não vai entrar no reino dos céus. Aleluia. Então ele disse que diga isso, subornaram eles e disseram que eles pudessem falar isso, que os discípulos foram de noite e roubaram o corpo. Versículo 14: caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Aleluia. Então tudo arrumado, tudo arranjado. É como nós estamos vivendo hoje nos dias da política e uma série de coisas. Todo o dinheiro corrompe todas as pessoas. Aleluia. Corrompe mesmo. Por isso tem uma passagem na Bíblia que diz assim, Jesus diz assim, que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É porque ele se corrompe com o dinheiro. E eles, versículo 15, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje, irmãos, alguns judeus, é claro, tem muitos que já se converteram, que acreditam que Jesus é Filho de Deus, mas até os dias de hoje, os judeus, muitos judeus, não creem que Jesus é o Filho de Deus. Por causa dessa situação aqui. Por causa desse suborno. Por causa desses guardas. Que foram persuadidos, que foram... que receberam a remessa de dinheiro para poder falar a mentira. Aleluia. E muitos hoje em dia estão sendo subornados para isso. O dinheiro está corrompendo. O dinheiro te traz conforto, te traz poder, mas não vai te trazer salvação se você depender dele. Então, meu amado, meu querido, pensa bem antes de você for querer subornar alguém. E prosseguindo, Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Lembra lá no versículo 10 que ele mandou avisar as irmãs ir lá e avisar seus discípulos que ele ia aparecer na Galileia? Então aqui já está sendo consumado. Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Seguiram-se os 11 discípulos para a Galileia. Eles foram os 11. Os 11 discípulos foram para a Galileia. Por que os 11 discípulos? Porque tinha só 11. Ele não tinha chamado 12? Porque só tinha 11? Porque o traidor se matou. O Judas Iscariote. Por isso que subiu só os 11. Aleluia. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, adoraram
mas alguns duvidaram. Olha aqui, irmãos. Aqueles 11 que andaram com Jesus, aprenderam ensinamento, né? Foi avisado. Muitos adoraram, mas alguns duvidaram. Muitos viram, e quando viram, então os 11 viram ele, adoraram, mas alguns duvidaram. Está me entendendo? Como nós somos fracos e pecadores. E se você o vê hoje, e se você vê ele no quartinho de oração seu, no monte onde você ora, na igreja que está frequentando, se você o vê, como você vai fazer? Você vai adorar ou vai sair correndo? Como é que vai ser? Ou você vai ficar anestesiado? Nós temos que fazer que nem alguns dos 11 aqui viram e o adoraram. Se você o ver, você vai adorar, vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. E porque depois, se você falar para alguém, para alguma pessoa, não vão acreditar que você viu, porque se você viu, eles vão querer ver também. E vão falar a você uma série de coisas. Você não está passando bem, você não viu, você está mentindo, e é desse jeito. E depois no versículo 18 nós temos a grande comissão. Você quer participar da grande comissão? Da grande comissão do Senhor Jesus Cristo? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso aqui nós temos que acreditar, irmão. Jesus entregou a vida dele na cruz por você, por mim, pela humanidade. E ele está sentado à direita do Pai. Ele ressuscitou no terceiro dia. E ele está sentado à direita do Pai. E toda autoridade foi dada para ele, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele venceu a morte. Então, se nós cremos nisso e andamos com Cristo, que nem Paulo falou, viver é Cristo, morrer é lucro, não vivo mais em mim, Cristo vive em mim, aleluia. Então, nós, tudo que nós formos fazer, principalmente os crentes, tudo que nós formos adorar, em nome de Jesus, expulsar demônio em nome de Jesus, adorar em nome de Jesus, buscar em nome de Jesus. Porque se nós não estivermos no caminho, na verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos entrar no reino do céu. Se você crê no Filho, você vai crer no Pai. Se você vê o Filho, você vai ver o Pai. Não é assim que a Bíblia fala? Não é assim que a Bíblia diz? Então, quando nós nos convertemos, quando nós fomos batizados nas águas, ali nós já recebemos a graça do Senhor, ali nós já recebemos a misericórdia do Senhor para perdão dos nossos pecados, nos tornamos uma nova criatura, aleluia. Ninguém pode nos apontar mais, e nem nosso pecado passado, mas além da batismo nas águas, que nós já recebemos a presença do Espírito Santo, tem o batismo também com o Espírito Santo e fogo, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí? Se nós queremos nos aprofundar, se nós queremos buscar, se nós queremos participar dessa grande comissão, nós vamos buscar o Consolador que está aqui na terra conosco, para nós aprendermos mais, para nós estarmos mais próximos dele, para nós estarmos na presença dele, aleluia. Por quê? Toda autoridade está com ele, e ele pode passar essa autoridade para nós. Essa autoridade pode passar para nós. E quando nós buscamos o batismo com o Espírito Santo e com fogo, essa autoridade vai vir automaticamente, porque ele está aqui para representar essa autoridade.
Porque ele falou, eu vou ao Pai e eu vou mandar um igual a mim também, aqui para baixo. Isso eu quero fazer. Não vou mandar um anjo aqui. Não, vou mandar um igual a mim. Vou pedir para o Pai mandar o Consolador. E esse Consolador nos convida a participar dessa grande comissão. E para nós entrar nessa grande comissão, nós temos que passar pelo teste do Espírito Santo. É uma transformação radical. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todas as nações. Aleluia. Então é algo que Deus chama todos os crentes, todas as pessoas que estão na igreja, somente a igreja evangélica, que possa agir dessa forma. Não é só você chegar na igreja, sentar na cadeira, ficar 20 anos sentado na cadeira, só recebendo palavra. Não, você tem que orar e tem que ter uma ação. Você tem que orar e tem que convidar seu vizinho para vir para a igreja. Você tem que orar e convidar a sua família para vir para a igreja. Você tem que orar e convidar o seu inimigo para vir para a igreja. Você tem que orar e convidar as pessoas para vir para a igreja, para estar na presença do Senhor, para buscar essa presença, para buscar o batismo nas águas, para buscar o batismo com o Espírito Santo. É esse o nosso dever de crente. É isso que nós temos que fazer. Pregar o Evangelho, está dizendo aqui. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vai mais longe ainda, versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todas as coisas que Ele tem nos ordenado. Ensiná-los. Nem que você pegue uma pessoa para ensinar, você já está no lucro. Porque é difícil muitas vezes você ensinar uma multidão, ensinar 50, 100 pessoas. Mas quando você começa uma pessoa, ou começa com um grupo pequeno, que nem Jesus começou com 12. E se você começar com 12? Mesmo assim, um falhou, só ficou 11. Aleluia. Para você ver que não é fácil. Não é fácil todos ficarem na mesma situação, na mesma sintonizado. Ficar no mesmo pensamento. Por quê? Muitos acreditaram, mas muitos duvidaram. Aqui no versículo 17. Muitos acreditaram e o adoraram. Aqueles que estavam junto, os 11, todos eles praticamente adoraram, mas duvidaram. E o que duvidou mais ainda, mas não estava presente, foi Tomé, que falou: só vou acreditar se eu pôr o dedo na palma da mão dele que está furado, no pé dele está furado, do lado dele está furado. Quando Jesus apareceu pela segunda vez, Tomé estava lá na reunião, porque Tomé queria ver também. Deixa eu ver se é verdade, meu. Jesus chamou ele: Tomé, vem aqui, meu filho, põe o dedo aí na palma da minha mão. Tomé colocou o dedo. É o Senhor mesmo, hein? Está entendendo? Ele falou assim: bem-aventurado aquele que não vê e acredita, Tomé. Você precisou ver para acreditar. Então é esquecível para nós. Nós não estamos vendo, mas nós acreditamos, nós cremos. Isso tem que ficar impregnado na tua alma, no teu espírito, na tua mente, no teu ser, na tua vida. Uma entrega por completo, uma entrega na plenitude do amor de Deus.
você participar dessa grande comissão, você saber que realmente você já não é mais cidadão dessa terra, você é cidadão do céu. Tudo que você está passando está tudo passageiro. Você tem tempo mais para Deus do que para as coisas do mundo. Aleluia. Nós temos que nos convencer disso e nos converter verdadeiramente. É o que ele fala, ensinando e guardando todas as coisas que eu tenho ordenado. Nós temos que guardar essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse, fazendo a vontade do Senhor, andando nos caminhos do Senhor. É isso que nós temos que fazer. O mundo é de ponta cabeça já, como diz realmente que ia acontecer em Mateus 24, e até em Apocalipse tem também. Mas só que nós somos crentes, nós temos que estar fora dessa situação. Mesmo que exista essa situação, mas nós estamos fora. Nós fazemos parte da comissão. Ele quer que nós ensinamos tudo que foi todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele fala algo muito interessante, muito maravilhoso, muito tremendo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Está todo dia conosco até a consumação do século. Ele foi para o Pai, está sentado à direita do Pai, mas ele mandou quem? O Consolador vai ficar com nós. O Consolador vai ficar com você e comigo. Ele mandou o Espírito Santo. Ele não deixou nós órfãos. Ele está lá só esperando o momento certo de vir descer aqui para buscar a gente. Ele não avisou que vinha pela segunda vez? Então nós temos que estar preparados. Temos que estar prontos. Porque ele vai ficar conosco até a consumação do século. O que é até a consumação do século? Até você fechar os olhos. Quando você fechar os olhos, você vai subir. E quando você subir, você vai ser preparado para descer, para pregar para todas as nações. A igreja vai pregar para todas as nações. Aleluia. Será que dá para nós entendermos o que é a ressurreição de Jesus Cristo? E por que ele ressuscitou? E por que ele está sentado à direita do Pai? E por que nós temos que buscar tudo que é de Deus? O Consolador está aí, o Espírito Santo está aí para que nós venhamos realmente abrir nossa mente, realmente nós andarmos com Ele, aprender com Ele e viver com Ele. Temos que nos esforçar, temos que buscar, temos que deixar muitas coisas de lado e fazer com que nós nos interagimos mais com o Espírito Santo. Ainda é muito pouco que nós estamos fazendo. É muito pouco. Temos que nos envolver mais. Mais e mais. Quanto mais nós nos envolver com Ele, mais estaremos próximo dEle. Próximo de Deus, próximo de Jesus. Aleluia. Quero que você abra no versículo aí, em nome de Jesus, para nós interagirmos aqui com essa palavra poderosa do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. João 16:13. Vamos lá em João 16:13. Um pouquinho mais para frente. João 16:13. João 16 já começa o cabeçalho, a missão do Consolador. E no 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que
tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia. Não precisa mais nada para dizer para você que Ele quer ter um contato com você, quer estar com você, quer estar dentro de você, quer andar com você, quer mostrar a verdade para você. Irmãos, não é só a palavra, não é só a Bíblia aqui na terra, não é só a igreja, não é só o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, não. É a revelação lá do alto que Ele quer entregar para nós. Aleluia. E enquanto nós não nos purificarmos, enquanto nós não buscarmos, enquanto nós não estivermos na intimidade com Ele, Ele não vai conseguir revelar, porque você não vai entender. Você vai desistir no meio do caminho. Então nós temos que nos preparar, tirar todas essas arestas, pensamentos, ocupações que não precisamos nos ocupar e nos interagir com o Espírito Santo. Essa é a verdade. Para nós estarmos todos juntos na presença de Deus. Romanos 8,14. Mais só esse Romanos 8,14, depois nós já vamos terminar o culto. Romanos 8,14. Abre aí para mim a sua Bíblia. Vamos ler mais esse versículo. Dizendo assim, já no cabeçalho: nenhuma condenação, o pendor do Espírito. O que quer dizer o pendor do Espírito? O direito do Espírito Santo sobre nossas vidas. Aleluia. 8,14. Olha lá no 14. Diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Não precisa explicar mais nada. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Todos são guiados por Ele, são filhos de Deus. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse culto, por esse ensinamento, nessa quinta-feira que o Senhor nos proporcionou e nos abençoou para estar aqui mais uma quinta-feira, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai do poder e glória, Altíssimo, majestade, grandeza e poder, nosso Papai, nos rendemos ao Senhor, Pai. Precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor. Perdoe nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que nós fizemos ou falamos que desagradou o teu coração, Senhor. A última coisa que nós queremos é desagradar o teu coração, porque queremos viver com o Senhor, queremos estar no teu reino, queremos ter uma vida eterna, a nossa salvação junto com o Senhor, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar. Continue nos ensinando, continue puxando a nossa orelha, continue nos cobrando, Senhor, continue mostrando para nós o caminho. Que o Senhor Espírito Santo venha nos encher, que o Senhor Espírito Santo nos dá direção, que Ele venha nos ensinar, nos dá sabedoria, que venha revelar para nós os planos e propósitos, Senhor, para nossas vidas, para o nosso ministério, para a igreja, para as igrejas em geral, Senhor, em todo o mundo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para esperar a sua vinda, que o Senhor venha buscar a sua noiva, que nós venhamos a nos preparar, Senhor, meu Deus, aleluia, glória a Deus, como as prudentes e não como as nércias, que nós estejamos preparados, vigiando, Senhor, como Abacuque que subiu na torre e vigiou e enxergou o Senhor, aleluia, glória a Deus, que nós possamos enxergar também, guardando a Tua palavra, as 7 chaves ao nosso coração, meditando de dia e de noite, Senhor, como Moisés falou para o Teu servo, aleluia, e que nós possamos, Senhor meu Deus, meditar também na Tua palavra, porque ela toda está revelada pelo Espírito Santo a todos nós. Josué aceitou e meditou na palavra, e levou o povo, Senhor meu Deus, à vitória, glória a Deus, aleluia, e que nós possamos olhar, Senhor, olhar para a Tua palavra, olhar para o Senhor, e receber o Senhor e adorar o Senhor. Nós não estamos vendo, Senhor, não estamos vendo o Senhor, mas nós adoramos o Senhor em espírito e verdade, aleluia, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, não existe outro caminho, nós percorremos,
E aqui nós estamos, Senhor meu Deus, para concluir isso, Senhor, na palavra do Senhor. Esse ensinamento maravilhoso revelado pelo Espírito Santo para todos nós, para essas vidas que estão assistindo, de todas as nações, que sejam tocados e abençoados pelo poder do Senhor, sejam curados e libertos pelo poder do Senhor, Pai. Venham buscar o Senhor, venham estar na presença do Senhor. Venha, Senhor meu Deus, descer as águas do batismais, Senhor meu Deus, e venha ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Que essas vidas venham ser alcançadas e o Senhor possa alcançar cada um deles, meu Deus, e eles possam se render ao Senhor, meu Pai, uma intimidade, Senhor, com o Senhor, buscando o Senhor e crendo no Senhor, crendo numa vida após essa, aleluia, e não se entregando a esse século, Senhor, mas fazendo a vontade do Senhor e andando nos teus caminhos. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor. Pedimos por essas vidas também, meu Pai, que estão com algum problema, Senhor, meu Deus. Câncer, meu Pai, doenças, meu Pai, todo tipo de doença, meu Pai, que o Senhor possa estender as mãos e curar essas vidas, Senhor, pelo poder do Senhor e pelas tuas mãos poderosas, meu Pai. Aqueles que perderam tudo nessa guerra, Senhor, aqueles que perderam tudo nas enchentes, nos terremotos, aqueles que perderam suas famílias, perderam seus entes queridos, Senhor, conforte a cada coração dessas vidas, a cada família, cada vida que está passando necessidade, Senhor, perdeu tudo, Senhor, meu Deus, que Ele venha restituir tudo das tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós pedimos por essas vidas, pedimos por cada vida, Pai, que estão sofrendo nessa guerra, Senhor, meu Deus, que perderam tudo, Senhor, e que eles possam ser restituídos, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos por a questão também os hospitais, na UTI, os velhinhos também, Senhor, que estão nos asilos, os que estão no presídio, meu Deus, sejam alcançados, que saiam dali pregadores da palavra do Senhor, tenham testemunhos, mesmo esses que estão na UTI também, Senhor, que sejam curados, e eles possam falar, Senhor, ser testemunho do Senhor, que foi curado pelo milagre do Senhor, que visitou eles na madrugada, aleluia. Nem os médicos vão entender, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos. E os velhinhos que foram abandonados, Senhor, meu Deus, por famílias precisando tanto de amor e carinho, compreensão, que o Senhor possa abraçar todos eles, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, te agradecendo por mais esse culto maravilhoso, tremendo que o Senhor nos proporcionou nessa noite. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando, e nós possamos levar o teu Evangelho até os confins da terra, Senhor, como o Senhor, para cumprir o teu ID, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Estende suas mãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você que está nos assistindo também, fique de pé onde você estiver. Estende suas mãos para o alto. Eu vou ministrar a bênção apostólica para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, a majestade, a grandeza, o Altíssimo, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, que seja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Até sábado às 8 horas da noite, aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, com mais uma palavra poderosa para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Tchau, um beijo no coração.